Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje quero explorar um tema muito integrante, os aspectos antagônicos entre o marxismo e a fé cristã. Prepare-se para uma análise reflexiva sobre essas duas visões de mundo que entram em confronto e choque e não são compatíveis, são antagônicas. O marxismo, com a sua abordagem materialista, coletivista e relativista. Em contrapartida, a fé cristã, com seus princípios bíblicos fundamentais. São dois sistemas de pensamento que se chocam em diferentes aspectos. Neste vídeo, nós vamos explorar as divergências filosóficas, políticas e sociais dessas duas visões. Vamos analisar como essas duas cosmovisões enxergam a propriedade, a igualdade, o papel do Estado e a natureza humana. Veremos como suas raízes históricas, os princípios fundamentais influenciam diretamente as nossas visões de mundo, sobre a sociedade, sobre justiça. Se você tem um interesse em entender complexidades dessas duas correntes de pensamento, como elas se relacionam, apesar de não haver compatibilidade entre elas, você está no vídeo certo, no lugar certo. Vamos fazer uma análise baseada em 6 conceitos antagônicos entre o marxismo e a fé cristã. Vamos lá? Então, depois da vinheta, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like e ative o sininho, tá bom, galera? Tá bom, minha gente? Então, nos ajude. Aspectos antagonistas entre o marxismo e a fé cristã, quero falar com base na dogmática reformada de Bavinck, onde ele aborda alguns aspectos antagônicos dessas duas visões de mundo, que são as seguintes. A primeira, Bavinck vê uma íntima relação do marxismo com o evolucionismo, e como também, em consequência, o materialismo. Ele argumenta que o marxismo é influenciado pelo evolucionismo, como também pelo materialismo. Ele vê o marxismo como um filho dessas duas filosofias, compartilhando sua visão que a sociedade ela é moldada por circunstâncias econômicas. Para Bavinck, essa visão contradiz a realidade e vai contra a perspectiva da fé cristã, que reconhece a importância como primordial da providência divina na história humana. O segundo aspecto é a natureza cosmovisional. Ele afirma que o marxismo é uma cosmovisão religiosa, uma doutrina religiosa, competindo com a cosmovisão, com a doutrina cristã. O marxismo tem uma visão específica da origem, da queda, redenção, consumação da humanidade, escatologia e da história. E ele argumenta ainda, Bavinck, que o marxismo reduz a sociedade em apenas duas classes e não reconhece a diversidade e a complexidade da vida. Apesar que nos tempos atuais, o marxismo, o socialismo, abarcou todas as minorias, todas as visões de mundo num só pacote, a fim de estabelecer a fraqueza dessas divisões, a sua visão socialista sobre o mundo e as nações. E o terceiro aspecto é a natureza escatológica. Bavinck vê o marxismo como uma esperança escatológica, concorrente com a perspectiva escatológica bíblica da fé cristã. Ele descreve o marxismo como uma corrente escatológica que trabalha por um Estado futuro, por um Estado totalitário, de mudanças radicais na sociedade, semelhante ao milênio de Cristo, como está descrito no livro de Apocalipse, capítulo 20. Bavinck contrasta essa esperança com a esperança escatológica cristã, que é baseada na fé, na providência de Deus, na redenção por meio de Jesus Cristo. E o quarto aspecto, nós falamos da ética, da moral. E ele argumenta que o marxismo apresenta uma ética que difere dos princípios cristãos. Ele acredita que o marxismo reduz a moralidade a uma questão circunstancial, baseada em questões econômicas e materiais, negligenciando a importância da consciência moral do indivíduo, a sua responsabilidade pessoal diante da sociedade e diante de Deus, principalmente em relação ao pecado, à queda da humanidade. E o quinto aspecto que o marxismo trabalha no ser humano é o esforço de tentar divinizar
do homem. Bavinck ainda afirma que o marxismo tenta elevar o homem ao status de um ser divino, atribuindo a ele o poder de moldar a sociedade e determinar o seu próprio destino. Isso totalmente se difere e não compactua com a visão cristã. Nós entendemos que existe um Deus soberano e somente a ele adorarás e somente a ele servirás. Quer dizer, o marxismo e o socialismo é a tentação, como o diabo fez no deserto com Jesus, é a tentação, oferecendo a ele status em troca de adoração como um Deus. E o sexto e último, existe um antagonismo explícito à fé cristã. Há uma contrariedade, ainda que eles tentem, de alguma forma, absorver diluir a fé cristã dentro do socialismo e do marxismo, são incompatíveis. Não tem como, pois o marxismo ele é explicitamente e conscientemente contra a fé cristã. Barrar, a fé cristã por meio de leis, por meio de opressões, por meio de perseguições, para que a Bíblia não sejam propagadas, não sejam pregadas. O maior medo do marxismo não é exército, mas sim a igreja, mas sim a Bíblia, a palavra de Deus. O maior medo do socialismo não é a constituição do seu país, mas a fé cristã, a palavra revelada, a palavra de Deus, que se uma vez ela praticada, ela se torna um perigo para o socialismo, para o marxismo, para as ditaduras marxistas espalhadas pelo mundo. Por isso que eles tanto odeiam as escrituras sagradas e usam de justificativa as minorias para tentar calar pastores, pregadores, evangelistas, querem calar a igreja. E hoje estão querendo usar as redes sociais para criar uma censura. Enfim, não é contra as fake news políticas, mas principalmente como prioridade a igreja de Jesus Cristo. Querem calar as escrituras.